Irmãos queridos, boa noite. Muito me honra estar ocupando o púlpito novamente da igreja. Eu vou lhes dizer por quê. Não é a primeira vez que eu sou convidado. E na última vez que eu estive ocupando o púlpito, eu tenho plena consciência que eu trouxe uma mensagem que é daquele tipo assim, que se a igreja não tiver maturidade, nunca mais convido o pregador para retornar. Então tenho plena consciência disso, fico muito feliz de, apesar da mensagem difícil de ser digerida, que apresentei na última oportunidade que tive de ocupar desse púlpito, novamente fui convidado para aqui estar, o que me, repito, honra muitíssimo. Tá bom? Gente amada, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia hoje, num texto maravilhoso que se encontra em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Todo mundo achou? Então vou pedir que a igreja se coloque de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, qual é o proveito? Verso 14, capítulo 2. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Que o Espírito Santo agora venha sobre a igreja, ilumine o texto e o aplique poderosamente em nossas vidas, para que nós sejamos santificados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, que durante essa pregação, os irmãos possam dizer algo análogo ao que os discípulos no caminho de Emaús disseram sobre a mensagem de Cristo. Porventura, não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos expunha a Escritura, que possa acontecer aquilo que a Bíblia diz que aconteceu na casa de Cornélio, enquanto o apóstolo Pedro pregava. Diz a Bíblia que durante a mensagem, o Espírito Santo caiu sobre os ouvintes. Isso é pregação do Evangelho. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago está lidando nessa passagem com o problema da falsa segurança de salvação, de pessoas que estavam separando
fé salvadora da prática de boas obras, se dando por justificadas pelo simples fato de acreditarem na existência de Deus, até mesmo na historicidade de Cristo, sem, contudo, manifestarem em suas vidas os frutos que acompanham a presença da fé salvadora no coração de um homem, no coração de uma mulher. Então notem, meus amados irmãos, que para cada obra verdadeira do Espírito Santo há uma falsificação de Satanás. Existe a conversão verdadeira, existe a conversão falsa. Existe a verdadeira alegria no Espírito Santo, existe a falsa alegria. Existe a verdadeira segurança de salvação, existe a espúria, a falsa segurança de salvação. Há alguns dos maiores canalhas, pessoas intratáveis, que usaram da religião em proveito próprio, se dão como pessoas totalmente convertidas. Então, por isso que é muito importante que nós atentemos por uma passagem como essa, porque essa passagem nos ajuda a compreender um tema de fundamental importância. Qual é a natureza da fé salvadora? Quando podemos dizer que a verdadeira fé foi implantada no coração de um ser humano? Então, gente, essa é uma mensagem cujo valor não pode ser subestimado nem por você nem por mim, porque hoje, nessa exposição bíblica, nós vamos ter acesso a certos testes que devemos aplicar à nossa fé, a fim de sabermos se nascemos de novo ou não, se somos crentes ou não, se a nossa fé foi implantada pelo Espírito Santo ou não. E o ponto de partida é esse proposto por Tiago no verso 14. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? Então, a pergunta é muito clara. Que proveito pode ter para a vida daquele que crê, se esta fé que é professada não vem acompanhada da prática de boas obras? Com isso, Tiago está dizendo a seguinte coisa: nós somos justificados pela graça de Deus, mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras. As boas obras não salvam, porque a salvação resulta da ação da graça de Deus em nossas vidas, mediante a qual é implantado em você e em mim, na vida do salvo, o princípio da fé salvadora e do arrependimento, mediante os quais o ser humano recebe gratuitamente a oferta de salvação. Então existe a fé salvadora, que se apropria gratuitamente, sem mérito, sem justiça própria, da oferta de salvação, permitindo assim com que o convertido tenha aquela experiência instantânea de perdão, sem que para isso ele precise trabalhar duro para comprar a redenção, pois a redenção é gratuita. Olhem para a experiência da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vai, não peques mais. Então vejam o perdão instantâneo. Vejam a reconciliação com Deus, que não é baseada em mérito, e sim na livre oferta da graça divina. Isso é evangelho. E se essa mensagem não for pregada, a igreja tende a adoecer. E sem perceber, se afastar do evangelho
caindo na religião neurotizante da salvação baseada em mérito. Contudo, existe o extremo oposto desse erro. Porque notem bem, Igreja de Jesus Cristo, amados irmãos que têm amor por esta igreja, e que têm zelo pela Igreja Batista de Trindade, notem isso, que isso sirva de princípio para os irmãos lidarem com o tema batalha espiritual. Anotem isso em nome de Jesus. O diabo nunca manda um pecado só, sempre manda dois, que representam extremos opostos, que desviam a igreja daquele ponto de equilíbrio, que faz com que a igreja harmonize aquilo que o adversário de nossas almas trabalha duro para que a igreja separe. Então, um lado da mensagem é que a justificação, aquela obra da graça divina mediante a qual Deus nos declara justos, resulta da graça divina, e é que é recebida mediante a fé. Essa é uma verdade que precisa ser defendida por nós em nome de Jesus, para que o Evangelho continue a ser chamado de boa nova, porque se a salvação é resultado de trabalho duro, quer dizer, da nossa tentativa de, através das obras, chamar a atenção de Deus, o Evangelho não pode ser chamado de Evangelho. E assim não há mais diferença nenhuma entre cristianismo e as demais religiões. A grande diferença do cristianismo para todas as demais religiões consiste no fato de que a mensagem central do Evangelho nos apresenta um Deus descomplicado, amoroso, doce, amigo, obcecado pela ideia de perdoar, que apresenta para os seres humanos um caminho descomplicado de redenção e que oferece ao pecador um perdão gratuito que é recebido mediante a fé. A fé é a boca que come o pão da salvação. Ou na linguagem do famoso pastor batista Charles Spurgeon, a fé é a mão vazia que recebe o presente gratuito da redenção. Agora, acontece que o adversário de nossas almas neste campo sempre trata de levar a igreja para extremos opostos, que afastam o povo de Deus do caminho. Um extremo oposto é a salvação baseada em mérito. É as pessoas, quer dizer, viverem com a impressão de que precisam chamar a atenção de Deus através da prática até mesmo de idiotices, como subir escadaria de joelho, correntes intermináveis, coisas do gênero, em que o homem traz desgraça sobre sua vida, quase que a inviabiliza, a fim de chamar a atenção de um Deus relutante em abençoar. Esse é um extremo da salvação baseada em obra. Agora, o outro extremo é sobre esse que Tiago trata, que é a suposta experiência de salvação que desconsidera as boas obras, que é o divórcio entre fé e obras, e de pessoas, portanto, se darem como absolutamente seguras da sua redenção, sem apresentarem os respectivos frutos de uma autêntica experiência de novo nascimento. O que Tiago nos ensina, portanto, nesse verso 14, é
a seguinte verdade, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Essa igreja, devido, entre outras coisas, ao seu porte e à presença de tanta gente séria, desempenha um papel importante no município de São Gonçalo. E vocês devem defender com zelo o Evangelho, servindo de referência para as demais igrejas que circundam esta santa e amada congregação cristã, que tem seus defeitos, mas o Espírito Santo tem uma igreja aqui dentro, não há dúvida com relação a isso. Pois bem, essa passagem nos ensina que, embora nós sejamos salvos pela graça mediante a fé, e a fé somente, a fé salvadora nunca está só. Que nós somos justificados pela graça de Deus, mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras. A salvação é gratuita e é recebida mediante a fé. Contudo, a fé salvadora tem características inconfundíveis. E uma característica da fé salvadora é a prática de boas obras. Não há espaço no Evangelho para uma pessoa se sentir livre para ser muito má porque Deus é muito bom. Não há espaço no Evangelho para graça barata. Quer dizer, para aquela espécie de experiência de salvação que não custa nada àquele que a experimentou. Vocês estão entendendo o ponto? Pois bem, e o que o Tiago diz aqui é que a fé sem obras não traz benefício algum para a vida daquele que crê. Essa fé, em razão de estar desprovida dos frutos do novo nascimento, torna-se incapaz de receber a oferta gratuita de redenção. É isso que Tiago está dizendo. Olha lá, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Qual é a resposta, gente? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O quadro é o seguinte: ele frequenta escola dominical, ele é dizimista, ele é capaz de testemunhar com lágrimas do Evangelho, ele diz que crê no Evangelho, que a maior certeza que tem na vida é que Deus existe, mas é um monstro dentro de casa. É insensível, é mentiroso, é desleal, é maligno, é liso, ele não é confiável. O que Tiago está dizendo é o seguinte: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele canta bem no grupo de louvor, nas vigílias e reuniões de oração, ele ora com eloquência, mas falta-lhe ternura. Ele não é verdadeiro, ele não é íntegro. As pessoas têm medo de se relacionar com ele. Ele não é confiável. Então Tiago está dizendo que ninguém deve permitir que, por mais profundo que seja o seu conceito da graça divina, que seja levado a crer que é possível uma pessoa ter uma espécie de fé mediante a qual a oferta de salvação é recebida e que ao mesmo tempo não vem acompanhada de transformação de caráter, que é chamado aqui de prática de boas obras. Agora vamos para um ponto central da mensagem. Estão todos aqui
certos de que o homem é justificado pela graça de Deus mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras? Vocês estão certos disso? Que as obras são o sinal autenticador da verdadeira fé? Vocês estão certos disso? Está claro, gente? Vocês estão entendendo o que está sendo pregado? Vocês concordam comigo que onde quer que a fé salvadora se manifeste, e se é salvadora, vem acompanhada de uma profunda compreensão do amor de Deus, do amor perdoador de Deus, esta fé vem ao mesmo tempo acompanhada da transformação de vida. Vocês creem nisso? Creem nisso? Vocês creem então que a prática de boas obras são o sinal que autentica a presença da fé verdadeira no coração de um homem, no coração de uma mulher? Vocês creem nisso? Então tá bom, vamos para uma outra pergunta. Somos justificados pela graça somente, e recebemos a oferta de salvação pela fé, e essa fé, por sua vez, só é autêntica quando vem acompanhada da prática de boas obras. Amém? Amém. Me perdoe repetir. Então vamos para uma outra pergunta. Se a prática de boas obras é o sinal que, por excelência, aponta para a presença da fé verdadeira no coração de um homem, no coração de uma mulher, quais são as obras que costumam acompanhar a experiência de novo nascimento? Então veja só, todos nós aqui, até esse ponto da mensagem, estamos juntos. Estamos pensando em comum acordo, não há discordância entre nós, amém? Estamos convencidos pelo texto bíblico que a fé genuína vem sempre acompanhada da prática de boas obras. A questão agora precisa ser aprofundada. Que obras são essas? Que costumam acompanhar a presença da verdadeira fé no coração de um ser humano. E aí Tiago, então, no verso 15, diz qual é a principal obra da fé. Vejam comigo. Se uma irmã ou um irmão estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé com as obras, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Gente, aquilo sobre o que eu passo a falar agora é muito importante. Eu vou lhe apresentar o teste mais seguro que existe para você saber se é da descendência dos patriarcas ou se você ainda mantém vínculo com o diabo. Se você nasceu de novo ou não. É o teste para você saber se você se converteu ou está perdido na casa do Pai. Vamos a ele? Gente, a partir de agora, eu peço que todos vocês, em espírito de oração, acompanhem a exposição bíblica e peçam a Deus um coração dócil para receber a palavra e a agasalhar, porque o que nós vamos ouvir a partir de agora é muito perturbador. Mas como alguém já disse, que a verdadeira pregação, ela acalma os que estão perturbados e perturba os que estão calmos. E talvez nós tenhamos agora um pouco de conflito. Vamos nos sentir golpeados pela palavra. Vamos ao texto. O que Tiago está dizendo aqui?
A fé sem obras é morta, inoperante. Não é a fé que está presente no coração daqueles que verdadeiramente experimentaram uma obra de novo nascimento. Em conexão a isso, Tiago nos apresenta a obra principal que por excelência costuma acompanhar a experiência da verdadeira conversão. Que obra é essa? Eu estou lhes dizendo que há uma obra, expressão de um sentimento, que é o principal sinal de que uma pessoa possui a fé verdadeira, e não uma imitação demoníaca. Que obra é essa? Isso é sério. Eu vou lhe dar subsídio agora para você aplicar um teste à sua vida, para você saber se a fé que você diz ter é aquela que o Espírito Santo fez nascer no solo do seu coração. Tiago, nesta passagem, nos apresenta uma possível contradição na vida daquele que diz crer. Está certo da sua salvação, e contudo, esta sua experiência de salvação, apesar de toda a convicção que essa pessoa diz ter referente ao amor de Deus pela sua vida, é capaz de viver uma experiência como essa. Eu vou usar o português popular, tá bom? Português da rua. Essa pessoa se depara com alguém que está ferrado, quebrado, moído, carente, precisando de roupa e alimento. É um membro da sua raça que está com frio, que está com o estômago doendo, que encontra-se em estado de vulnerabilidade, exclusão, privação, que está passando por alguma espécie de privação séria, aqui representada pelo que o verso 15 diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, então, carece de roupa, carece do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o sentido disso? Qual é o significado dessa experiência? O que isto tem a ver com cristianismo? É o que Tiago está dizendo. Vocês estão entendendo o ponto? Então Tiago está dizendo o seguinte, que é possível pessoas que frequentam igreja, que estão arroladas no rol de membros de uma igreja local qualquer, que são alunos de escola dominical, participam das vigílias, e são fervorosas, adoradoras. É possível que a fé professada por estas pessoas seja desprovida da virtude da misericórdia, da capacidade de olhar para a dor humana e se compadecer daquele que sofre. Preste atenção nisso. O que Tiago está dizendo é que onde quer que haja o fenômeno da fé desprovida de misericórdia, ali não há redenção. O amor não salva, mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. E a expressão mais basilar, mais elementar, mais fundamental, essencial do amor
é a capacidade de você chorar com os que choram. De você olhar para a dor do membro da sua raça, cujo sofrimento você conhece muito bem, porque você é humano. Você não sabe o que se passa na cabeça do boi, da vaca, do cavalo, do cachorro, mas do membro da sua raça você sabe. E Tiago está dizendo que ao se deparar com a dor de um membro da sua raça, se aquilo que você conhece muito bem não desperta compaixão em seu coração, você não nasceu de novo. Nenhum androide vai entrar no reino dos céus. Reino dos céus não é lugar para estátuas de mármore, para gente que não aprendeu a amar. Então, a fé sem obras é morta. E qual é a principal obra da fé? O amor. E qual é a expressão mais essencial do amor? A misericórdia. Que é um pesar profundo pela dor daquele que sofre e que não pode por si mesmo fazer nada para sair do seu estado de sofrimento. Vocês entenderam o ponto? Isso é sério, gente. Isso é sério. Deixa eu lhe dizer o teste. O santo é alguém que quando volta para casa, os filhos vão receber na porta. O seu retorno para o lar significa o retorno de um anjo. O convertido é doce, ele é amoroso, ele não vê espaço para o seu compromisso com a verdade, dar a ele o direito de ser mal educado, grosseiro, estúpido. A ternura em seu coração. Ele é misericordioso. O perturba ver pessoas no CTI precisando de morfina, a fim de sentirem alívio para a sua dor. Ele sofre de saber que pessoas estão morando em favelas, convivendo com ratazana, com a água do esgoto batendo no pé da cama. O grande escândalo do protestantismo brasileiro é que somos uma igreja carente de misericórdia. Nós não temos agenda para o pobre. Não temos, em geral, um projeto fruto de uma consciência missionária bem definida para levarmos libertação integral para os oprimidos. É por isso que, por exemplo, um vídeo sobre homofobia que apresentava a mensagem de um pastor do nosso país, em véspera de eleição, teve
tanta penetração no nosso meio, e as mensagens sobre justiça social, sobre pobreza, desigualdade, não encontrarem espaço nas igrejas do nosso país. A falta de misericórdia é que faz com que estejamos mais preocupados com fumo, álcool e pornografia do que com fome, desigualdade, falta de oportunidade, miséria. Que o maior escândalo é quando essas disparidades são experimentadas dentro da própria igreja. Quando não há, entre outras coisas, uma junta diaconal focada em socorrer as necessidades dos irmãos na fé. É óbvio que isso tem uma desembocadura para o lado de fora. Não há espaço no cristianismo para restringirmos o nosso amor à comunidade da fé. A Bíblia nos apresenta Jesus curando 10 leprosos, sabendo que 9 não voltariam para prestar culto de ações de graças, não se converteriam. Ele fez o bem a todos. A Bíblia diz que o amor de Deus é escandaloso, porque Ele faz o seu sol nascer sobre o terreno do pastor e a horta do pai de santo. Ele manda a sua chuva para o evangélico e para o bandista, porque Ele é extremamente generoso. Então é óbvio que tem que haver uma agenda, vamos assim chamar, misericordiosa para o lado de fora, mas acima de tudo, para o lado de dentro, porque é um escândalo vivermos em igrejas que pessoas trocam de carro todos os anos, e irmãos que não podem vir ao culto porque não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus, irmãos endividados, irmãos carecendo de remédio, de roupa, de abrigo. Tiago está aqui enfatizando de modo solene: vigiem, porque a graça salvadora nunca está presente num coração seco de amor. O santo é misericordioso. Mas aí Tiago prossegue dizendo a seguinte coisa: crês tu que Deus é um só? Então ele está falando aqui de pessoas que baseiam a sua esperança de redenção no fato de crerem firmemente na existência de Deus e de que Deus é um único Deus, que não há outro além dele e que Ele é o único Criador dos céus e da terra. Então Tiago está aqui fazendo a seguinte afirmação: que pessoas não podem se dar por satisfeitas na sua vida espiritual pelo simples fato de terem alcançado o nível dos demônios. Pensemos no tema oração. Podemos dizer que o que ora para valer, passa a vida de joelhos, nasceu de novo? Que aquele que frequenta vigílias, que gasta madrugadas orando, sobe montes, jejua, está em todas as reuniões de oração da igreja, nós podemos dizer
que a vida de oração desta pessoa é um sinal por excelência de que ela nasceu de novo. E aí, se formos para as páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos ter que dizer que não. Os fariseus oravam muito, jejuavam 2 vezes por semana. Uma das acusações que Isaías faz ao povo de Israel é que Israel tinha prazer em oração e jejum, e contudo vivenciava uma piedade desprovida de compromisso com a justiça social. E Deus diz através da boca do profeta: eu não posso suportar ajuntamento solene associado à iniquidade. Gente, orar muito, é óbvio que ter prazer na vida de oração é um dos sinais de novo nascimento. Mas nunca se esqueçam que os demônios oram. E oram com mais temor do que a maioria de nós. E a Bíblia nos apresenta até mesmo o caso de oração de demônio ser ouvida por Cristo. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. E Jesus permitiu e atendeu a súplica dos demônios. Ter dons espirituais é sinal de que uma pessoa nasceu de novo. Balaão profetizava, Saul profetizava, Judas Iscariotes fazia parte daquele grupo de discípulos que operou sinais espantosos no primeiro século, nos dias de Cristo. Conhecer teologia, ter a Bíblia decorada, poder recitar os principais salmos das Sagradas Escrituras, isso é em si sinal de novo nascimento. A Bíblia nos apresenta os demônios como seres que conhecem profundamente as Escrituras Sagradas. Na tentação do Senhor Jesus, eles mencionam textos inteiros da Bíblia. Foram os primeiros a chamar Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Então, tome cuidado, porque você pode se sentir seguro da sua redenção em razão do fato de ter alcançado na sua jornada espiritual, se é que pode se chamar jornada espiritual, aquilo que menciono como exemplo, o fato de você se dar por satisfeito por ter alcançado o nível dos demônios. Você ora e os demônios oram. Você conhece a Bíblia, os demônios conhecem a Bíblia. Você conhece teologia, os demônios conhecem teologia. Você tem dons espirituais, alguns dos maiores canalhas apresentados pelas Sagradas Escrituras manifestaram a presença de dons espirituais em sua vida. Só há um sinal. Esse é o principal de todos, que jamais será implantado por um demônio no coração de um ser humano, porque o diabo jamais vai agir contra o seu reino. O sinal inconfundível de que você nasceu de novo é o amor, especialmente o amor misericordioso. É esse sim que vai dar sentido aos dons. Estão lembrados de 1 Coríntios capítulo 13? É esse que vai dar sentido ao seu interesse por teologia.
seu prazer em escola dominical. É esse que tornará a sua oração expressão espontânea de uma verdadeira experiência de novo nascimento. É o amor. E é sobre isso que Tiago está dizendo. E aí ele prossegue afirmando, verso 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. O que Tiago está dizendo é que a fé salvadora vem sempre acompanhada da prática de boas obras, e que a principal obra da fé chama-se amor. Este amor tem duas dimensões, uma horizontal e outra vertical. É um amor que me faz me compadecer dos membros da minha raça que estão sofrendo, e é um amor que me faz fixar os afetos em Deus e torná-lo o supremo bem da minha vida. Notem para o que a Bíblia nos ensina aqui. Esse texto, ele demole uma série de paradigmas que nós criamos nas nossas igrejas. Desmonta muita idolatria, muita presunção. E olha só, ele apresenta aqui dois personagens que têm em comum a fé em Deus. Que personagens são esses? Vamos lá, gente, me ajudem aí. Ele fala que há dois seres, ele menciona aqui dois seres na Bíblia que têm em comum uma fé profunda na existência de Deus. Quem são? Aqui, à luz do texto. Gente, ninguém pode responder? Eu estou lhes dizendo que ele está falando aqui que os demônios creem em Deus. E a Bíblia nos apresenta no Antigo Testamento um outro ser, um homem, que tinha um ponto em comum com os demônios, uma fé inabalável na existência de Deus. Quem é ele? Abraão. Então olhem para os demônios, olhem para Abraão. O que há em comum entre eles? Fé na existência de Deus. O que eu quero agora, na parte final da mensagem, é ajudá-los a entender o que diferencia Abraão dos demônios. Por que professar a fé dos demônios inviabiliza a redenção? E por que professar a fé, tal como foi professada pelo patriarca Abraão, significa fazer parte da genealogia dos santos? O que há em comum entre os demônios e o patriarca Abraão? Fé na existência de Deus. Mas o que os diferencia? Olha o que a Bíblia diz. Que Abraão foi levado a crer num Deus a quem ele passou a amar. O que falta aos demônios é amor. Os demônios, como diz João Calvino,
possuem uma fé que só serve para fazê-los tremer. A grande resposta dos demônios ao fato Deus é o terror. Mas no que diz respeito à vida dos santos, dos convertidos, dos regenerados, dos salvos, dos nascidos de novo, é o que a Bíblia ressalta quando nos apresenta Abraão como exemplo. Este em quem Abraão foi levado a crer, era justamente aquele em quem Abraão via a excelência. Gente, não há salvação, por mais profunda que seja a convicção da existência de Deus, que não venha acompanhada de um sentimento de encanto por Deus. Só há salvação onde pessoas estão em estado de espanto, encantadas com a formosura de Deus, e que por isso tornam o Criador o supremo bem de suas vidas. E por tornar o Criador o supremo bem de suas vidas, elas entregam o seu bem terreno mais precioso a Deus. Não há salvação sem que entreguemos o nosso Isaac a Deus. E nós só entregamos o nosso Isaac a Deus quando estamos perdidamente apaixonados por Deus. E os demônios não entendem essa linguagem. Os demônios conhecem teologia, mas não sabem fazer salmos. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo é que uma coisa é você crer em Deus, outra coisa é você se relacionar com Deus. Uma coisa é você ser membro da Igreja Batista de Trindade, outra coisa é você ser amigo de Deus. Uma coisa é você ser frequentador assíduo dos cultos de domingo dessa igreja, outra coisa é você ter entregado o seu Isaac a Deus. Você não pode servir a dois senhores. Gente, o que eu estou falando é muito sério. O Espírito Santo, por amar esta igreja, está dando subsídio à igreja para que esta igreja não tenha no seu rol de membros falsos convertidos. E você está agora diante da oportunidade de fazer um autoexame. E agora, eu vou lhes dizer uma coisa muito pesada, à luz dessa passagem. Porque essa passagem nos ensina a seguinte coisa: ou você é da descendência do patriarca Abraão, ou você é da descendência dos demônios. Ou você professa a fé do patriarca Abraão, ou você professa a fé dos demônios. Quem é você? A quem você pertence? O que o move? O que o faz estar aqui? Em nome de Jesus, gente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Levem a sério o que eu estou lhes dizendo. O que eu estou lhes apresentando nesta noite, em nome de Jesus, é o que me parece estar muito claro nesse segundo capítulo do livro de Tiago. Pessoas podem nesta vida professar a fé dos demônios, e pessoas podem professar a fé dos regenerados, dos santos, dos que nasceram de novo, dos que contemplaram a glória de Deus. Vamos resumir tudo para fechar e a gente orar? Vamos lá. Se você não conseguiu entender nada do que foi falado até agora, que eu acho pouco provável, estou pregando para crentes, uma igreja que faz parte de uma denominação séria, e até onde consigo perceber, fui claro. O texto é claro e eu estou me baseando no texto. Então vejam só, o que nós vimos até agora? Que a fé sem obras
é morta. Que a principal obra da fé chama-se amor. Que espécie de amor? É um amor que me faz socorrer o membro da minha raça que sofre, que não pode fazer nada por si mesmo para aliviar a sua dor, e um amor que me faz entregar o meu Isaac a Deus. Sem isso não há cristianismo. Sem isso você está vivendo uma grande ilusão. Vou repetir, é tão sério que eu prefiro correr o risco de me tornar cansativo a deixar de enfatizar um ponto de vida ou morte. A fé sem obras é morta. Onde quer que a verdadeira fé se manifeste, sempre há prática de boas obras. A principal obra da fé é amor. E esse amor tem duas expressões: a misericórdia pelo membro da minha raça que sofre, e o amor pelo meu Deus. A misericórdia me fará dar do que tenho e do que até mesmo pode me faltar para socorrer aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o amor pelo meu Criador me levará a entregar meu Isaac a Ele, aquilo que Ele está demandando de mim, que eu amo. Quer dizer, onde quer que a verdadeira salvação se manifeste, você ali encontrará alguém que é amigo do homem e amigo de Deus. Irmãos queridos, o que nos cabe fazer depois de uma exposição como essa? Sabe qual é o meu sentimento? É nessas horas que eu me sinto completamente incapaz, eu me sinto paralítico. Porque percebo que não está em mim a capacidade de gerar esse amor, que a mim me cabe clamar e fazer oração de Davi no Salmo 51, cria em mim um coração puro. Eu penso que é isso que nós deveríamos fazer nessa noite. O que vocês acham? Da gente pedir: Deus, circuncida o meu coração, me dá um coração novo, Senhor. Ensina-me a amar. A gente vive pedindo poder, mas gente, Deus não vai derramar o poder do Espírito Santo sobre uma igreja de desalmados. Antes de pedir poder, nós temos que pedir o poder que gera amor, para que aí tenhamos poder para testemunhar em amor para aqueles que precisam de Cristo. É o amor que torna tudo isso aqui algo revestido de sentido aos olhos de Deus. Sem amor é só religião, barulho, escola dominical, teatro, grupo de louvor, peça de Natal. Mas como diz a Bíblia, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, olha os dons, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos pedir um batismo de amor nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos nos colocar de pé.